esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado será curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. É o meu empregado, faz isso, ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo viveu entre o século IV e o século V. Ele nasceu na Síria, em Antioquia. Foi em Antioquia que os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. São João Crisóstomo nasceu de uma família católica, pelo menos a mãe parece muito católica, mas essa mãe caiu em viuvez muito cedo, e ela fez de tudo para que o seu filho recebesse uma boa educação. Ela, como uma mulher generosa, ela pegou todo o dinheiro do dote que ela tinha recebido ao se casar. Era uma viúva jovem, ela ainda tem o dinheiro do seu dote que ela recebeu da família dela, e gastou esse dinheiro na educação do João, e preservou a herança do marido, não tocou no dinheiro do marido, para que o João, quando ele crescesse, tivesse a herança íntegra, intacta. E assim, João pôde receber uma excelente educação. Uma educação, porém, em escolas pagãs. São João Crisóstomo, um pouco como o Santo Agostinho, ele não era batizado, foi batizado somente com 20 e poucos anos de idade, estudou entre os melhores oradores da época, Libânio, que era o mestre dele, que era um pagão, e ele viveu a parte da sua juventude, a parte que ele era estudante universitário, poderíamos dizer, fazendo uma analogia com os dias de hoje, muito entretido, né, nessa coisa de carreira, de oratória. Ele ia ser um bom advogado, iria ganhar muitas causas, iria ficar rico. Ele frequentava o teatro, portanto, muito entretido com peças teatrais pagãs, até que finalmente ele, por influências de amigos bons, se converteu e pediu batismo,
e pediu o batismo, e imediatamente já começou a pensar em vida monástica, em ser monge. Não queria se casar, queria renunciar a tudo. Saiu de um sonho mundano para um sonho totalmente voltado para Deus. Era ele e um amigo chamado Basílio. Esse Basílio não é o São Basílio Magno, é um Basílio menos conhecido, mas os dois eram muito amigos e os dois tinham se dedicado, queriam seguir a vida monástica, queriam ir para Deus e decidiram que os dois iriam morar juntos, sair de casa, morar junto na pobreza para se dedicar a orações, etc. Só que a mãe de João Crisóstomo não deixou. Ela chamou o João no quarto, junto da cama onde ele tinha nascido, e com lágrimas e argumentos, ela disse: olha, Deus quis que eu fosse viúva muito cedo, e mesmo assim eu preferi não me casar, porque é um peso educar um filho sozinha, mas eu fiz de tudo, gastei o meu dote, fiz o melhor para você, entreguei tudo para você. Eu peço, não me deixe cair numa segunda viuvez. Quando eu morrer, você vai para onde você quiser, você pega os meus ossos, mistura com os ossos do seu pai e vai para onde você quiser. O João não teve forças para se opor a essa fala da mãe. E então começaram a falar que João e Basílio, os dois amigos que queriam viver uma vida monástica, que eles deveriam ser sacerdotes. João, vendo que o Basílio era muito mais virtuoso, porque ele tinha tido a coragem de se dedicar à vida monástica, e que ele tinha ficado fraco, covarde para trás, conversou com o Basílio: se a gente for, a gente vai junto. Que o Basílio também não queria ser padre, queria ser monge. Tudo bem, combinado, combinado. Quando chegou a hora, João deu no pé e deixou o Basílio ser ordenado padre sozinho. Depois, o Basílio foi reclamar com ele: como que você, meu amigo, faz isso comigo? Ele disse: olha, foi uma estratégia para fazer a vontade de Deus, porque eu via que você tinha muito mais virtude do que eu e estava pronto para ser padre. Eu não tinha virtude e não estava pronto para ser padre. E ele então escreveu um livro inteiro sobre o sacerdócio, para justificar porque é que ele não estava pronto para ser padre, por causa das altíssimas virtudes que devem ter os sacerdotes, e porque é que Basílio era virtuoso e santo e ele podia ser padre. O fato, porém, é que não levou muito tempo. João, então, com a morte da sua mãe, pôde ir para a vida monástica. E ele então foi para uma vida monástica mais radical do que ele pensava anteriormente. Antes ele pensava em ficar na cidade, ele foi para o deserto. E lá ele ficou alguns anos, até que finalmente prejudicou a própria saúde de tantos jejuns e de tantas penitências. Voltou humildemente, vendo que tinha exagerado, e foi aí que o feitiço se voltou contra o feiticeiro, e então viram: olha, agora então você está com virtude, né? Vai ser padre agora. E ele foi ordenado diácono. No período de diaconato ele não podia pregar, então ele escreveu vários tratados e depois foi ordenado padre. E quando ele foi ordenado padre em Antioquia,
a sua capacidade de oratória era tão grande que até os pagãos vinham para ouvi-lo com muito gosto. E ele então recebeu o apelido de Crisóstomo, que quer dizer boca de ouro, ainda padre. Era um pregador da boca de ouro. Houve um episódio famoso em que a cidade se revoltou politicamente contra o imperador e foram lá e derrubaram a imagem do imperador, a estátua da praça que estava lá em homenagem ao imperador. Aí o imperador não teve dúvida, mandou as tropas para acabar com a cidade. O bispo de Antioquia, na época, foi lá tentar acalmar o imperador. Enquanto isso, João Crisóstomo, padre, ficou lá em Antioquia, fazendo homilias e sermões para que o povo fizesse penitência. E foi extraordinário o fruto desses sermões, em que o povo, com medo que acontecesse com eles o que o imperador tinha mandado fazer em Tessalônica, que matou milhares de pessoas, o povo então se voltou para Deus e se converteu, pessoas pedindo batismo, gente se convertendo, e esse foi o grande João Crisóstomo, boca de ouro. A maior parte das suas homilias e dos seus sermões são homilias e sermões escritos na época em que ele era padre somente. Acontece que ficou vacante a diocese da cidade onde morava o imperador, Constantinopla. E o imperador Arcádio disse assim: temos que ter um bispo bom para cá, não tem melhor padre do que o João Crisóstomo, vamos trazer ele para cá e fazer ele bispo. Só que ele não vai aceitar. Todo mundo diz que ele não vai aceitar. Então, o que é que fizeram? Mandaram lá um oficial para visitar o João Crisóstomo. Olha, eu vim aqui em nome do imperador pedir uns conselhos para você. Como aqui está muito tumultuado, vamos passear ali fora da cidade com a minha carruagem. Sobe comigo aqui. Subiu no carro. Quando saíram da cidade, o carro só foi parar lá em Constantinopla, e São João Crisóstomo então foi obrigado a aceitar o episcopado. Antes não tivesse feito, porque o imperador, que insistiu que ele fosse ordenado bispo de Constantinopla, logo se arrependeu, porque São João Crisóstomo queria que todo mundo fosse santo. E ele começou a ver que o comportamento da corte imperial não estava certo. As mulheres todas se vestiam de forma indecente, muita riqueza, muito luxo, muita frivolidade, não é? Muito teatro, nós diríamos hoje, tinha muito Netflix, Instagram, Facebook, muita frivolidade, e ele começou a pregar contra isso. E é evidente que as damas da corte, todas elas, mulheres do imperador, mulher de príncipes, mulher disso, daquilo, de altos funcionários, de ministros, etc, etc, começaram a não gostar daquele bispo bocudo. E ele, estou nem aí, não pedi para ser bispo, vocês que me encomendaram, agora aguenta. E começou a falar das injustiças, das situações que eram vividas, até que finalmente a mulher do imperador, Hélia Eudóxia, fez um complô contra ele, e ela
instigada também por um eunuco, né? Um eunuco lá da corte que tinha bastante poder, Eutrópio, começaram um complô contra João Crisóstomo e começaram a persegui-lo. Não conseguiram muita coisa contra João Crisóstomo, porque o povo gostava muito dele. Ele batia nos poderosos e o povo aplaudia. Ele batia nos poderosos e o povo aplaudia. Então, não tinha respaldo popular para tirá-lo de lá. Um dia, esse eunuco, que era da corte, poderoso, ministro, aprontou uma e toda a corte se voltou contra ele. O que é que o eunuco fez? Correu para se esconder atrás de São João Crisóstomo. Veja só, o inimigo que tinha querido prejudicar São João Crisóstomo, agora estão querendo me matar. João, me protege, você é justo, você é santo. Foi lá e se escondeu. João Crisóstomo não teve dúvida de recebê-lo na igreja. Fica aqui atrás dessa cortina, espera. Quando o povo entrou dentro da igreja, ele disse: agora esperem um pouquinho aí que eu vou fazer uma homilia para vocês. Puxou a cortina, estava lá o Eutrópio todo, que antes era poderoso, estava lá todo encolhido com medo. E São João Crisóstomo começou a pregação dizendo: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mataiotes mataiotetum, caipanta mataiotes. É o início dessa famosíssima homilia de São João Crisóstomo, em que ele mostra que quem tem poder hoje, amanhã está na sarjeta, amanhã não é nada, que nós não devemos colocar nossas esperanças nas coisas mundanas, passageiras, mas devemos construir a nossa casa na rocha firme e sólida, o nosso amor a Jesus no céu. No fim das contas, os inimigos de João Crisóstomo conseguiram se voltar contra ele e ele então foi exilado. Estou resumindo a história porque tem umas idas e vindas. E ele então, com 60 anos de idade, ao quebrado de tantas penitências, nunca foi muito bom de saúde, foi levado, foi arrastado no sol causticante para cidadezinhas remotas da Armênia, a pé, e não resistiu a essa crueldade e terminou morrendo. Morreu no dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, que celebramos amanhã, né? E celebramos hoje no dia 13 de setembro. A vida de São João Crisóstomo nos leva a olhar a grandeza do sacerdócio. Um homem que não queria ser sacerdote, porque via a altíssima dignidade do sacerdócio católico. Mas uma vez que ele, até mesmo forçado, ludibriado, né, foi levado ao sacerdócio, ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele não pregava palavras duras, porque ele era um sádico que gostava de ver os outros sofrerem. Ele não pregava palavras de conversão, porque queria sair famoso, queria causar, queria ser considerado um mito, ele queria mitar. Ele pregava palavras duras, porque ele era um pai que via os seus filhos se perdendo e estava disposto a ele se perder para que seus filhos encontrassem o caminho da salvação.
Depois de morto, São João Crisóstomo deixou uma cidade dividida. Muitos eram contra ele, muitos eram a favor dele. Mas 30 anos depois da sua morte, ele foi canonizado e o seu corpo foi trazido em triunfo. 30 anos depois, a cidade que ele tentou evangelizar estava pronta para reconhecer o evangelho desse grande profeta, desse grande homem de Deus, que hoje intercede por nós no céu. Que ele interceda pelos nossos bispos e sacerdotes e interceda pelos nossos fiéis, para que reconheçam o dom de Deus que é o sacerdócio.